Eu sei que o empreendedor, aquela pessoa que tem o seu sonho, tem os seus projetos, ele precisa de muitas coisas para poder edificar aquilo que tem no coração. Mas existem algumas coisas que são mais importantes. E o que nós vamos falar hoje é sobre a oração, o poder da oração. E o empreendedor, quando a gente vê o quadro, a figura aí fora, nós sabemos que não está fácil. Mas nós precisamos de romper. Nós não podemos ser parados pelas situações. As situações elas não nos podem parar. Porque se nós olharmos com os olhos naturais, nós paramos. Eu costumo conversar com meu filho Pedro, olha, se a gente for olhar e fazer as contas, nós temos que ficar em casa. Porque 2 mais 2 a gente sabe que é 4. Mas a gente precisa usar a matemática de Deus. 2 mais 2 tem que dar 5, 6, 7. Porque nós precisamos de uma unção, de algo especial da parte de Deus. Porque o alimento que vem de Deus, ele nos faz andar uns dias a mais do que o alimento natural. O alimento natural até te dá uma força, mas rapidamente você precisa reabastecer. Mas o alimento sobrenatural, você pode andar uns passos a mais. E como é que nós vamos trazer esse alimento sobrenatural de Deus para as nossas vidas? Através da oração. É o poder da oração. E nós precisamos aprender a orar com eficiência, com mais conhecimento. Porque a vida de um empreendedor, o empreendedor em si, ele está acima da média. O empreendedor ele não é um homem comum, não é uma pessoa comum. O empreendedor ele pensa diferente, ele age diferente, os sonhos dele é diferente, ele precisa de algo diferente, porque ele está acima. Principalmente no Brasil. Para você ser um empresário no Brasil, você precisa de ter algo diferencial na sua vida. Você precisa de pensar mais rápido, você precisa de enxergar mais rápido, de sonhar mais rápido, porque as circunstâncias são muito apertadas. 30 dias, se você brincar 1 minuto, você não consegue operar para você chegar no final do mês. Então você tem que pensar rápido, você tem que agir rápido, você tem que fazer rápido. E nós sabemos que uma vida de oração, ela precisa ser alicerçada na vida do empreendedor. E uma vida de oração, ela também tem que ser alicerçada na palavra de Deus. Aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E como nós descobrimos isso? Através da vida de oração. Através de buscar em Deus, trazer de Deus aquilo que nós precisamos fazer e que prevaleça. Por isso é que Jesus disse que nós devemos prestar conta por cada palavra. Toda palavra que nós dissermos, Jesus disse que nós vamos prestar conta. Ou você fala coisas boas, ou você fala coisas ruins, você vai ter que prestar conta. E nós sabemos que tudo está no poder da palavra. Toda a criação está no poder da palavra. No princípio, Deus criou o universo, a terra, tudo que há, os animais, nos criou, tudo foi estabelecido pelas leis e pelos princípios e foi liberado pelo poder da palavra. Então Deus criou todas as coisas pela palavra. E essa palavra Ele liberou sobre a vida do homem. Nós também temos essa capacidade de criar coisas, trazer coisas pelo poder da palavra. E a Bíblia diz que nós podemos usar a nossa palavra para 2 coisas: ou para edificar, ou para poder destruir. É como você olhar para a sua realidade, o seu exterior, aquilo que você faz, ou você pode construir alguma coisa, ou você pode destruir. Tem muitos empresários que estão desanimados, estão abatidos, valorizam mais as coisas negativas, supervalorizam mais as coisas negativas e não valorizam as coisas positivas. Deixa as coisas positivas de uma forma bem pequena e supervaloriza as coisas negativas. Podemos olhar em João 2, em João 1, quando a Bíblia diz que, a sua Bíblia em João 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Quer dizer, todas as coisas do princípio foram
feitas pelo Verbo. O Verbo é a palavra criativa de Deus, Jesus. Então, quando Deus olhou a terra, existia caos. A terra não tinha vida. Mas através da palavra, através do Verbo, que é a própria pessoa de Jesus, ele começou a dar comandos. E disse alguma coisa. E foi trazendo a existência que não existe. Então, pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas, toda a existência. Por isso é que Jesus falou lá em Mateus 18:18: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra, será também desligado no céu. Por quê? O poder da palavra. Se pela palavra Jesus criou todas as coisas, ele trouxe à existência aquilo que não existia, assim também essa palavra, esse poder, essa autoridade foi dada a nós. Então nós podemos ligar e desligar coisas na terra. É como eu falei, se você tem uma circunstância negativa nos seus negócios, você pode ligar aquela circunstância negativa, ou pode ligar aquilo também com uma circunstância negativa que pode ser transformada em positiva. É você olhar o quadro e falar assim: vai ter jeito. Está negativo, vai ter jeito. É você ligar na terra, você também está ligando lá no céu. Se está ligando lá no céu, você está dizendo para os céus: olha, eu creio que o Senhor pode trazer os céus na terra e estabelecer vida na minha situação. Foi isso que Jesus fez. Jesus viu o caos, ele não valorizou o caos, ele não valorizou a circunstância negativa, mas pela palavra dele ele começou a dar comando: haja luz, e diz: haja luz, haja céu, haja firmamento. Ele não valorizou nenhuma circunstância negativa. Então você, empresário, eu sei que nós estamos vivendo tempos apertados, tempos são difíceis, mas nós precisamos de valorizar aquilo que nós fazemos. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que esforçar. E o mecanismo que você vai usar é o poder da oração. É pegar aquilo que você precisa e começar a colocar diante de Deus. Em Efésios 6,18, a Bíblia diz: olha, orando em todo o tempo, com oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Quer dizer, tudo que você tem, tudo que você precisa, é você começar a colocar em oração diante do Senhor. É você começar a falar com Deus. E o que é oração? Oração é um diálogo que você estabelece entre você e Deus, de uma forma racional. Às vezes nós queremos falar com Deus, colocando Deus como algo místico. Não. Deus é uma pessoa. Deus é como você conversa comigo, eu estou falando com você. É de uma forma, por isso que Paulo diz que nós temos que estar diante do Senhor com um culto racional, quer dizer, com entendimento. Você colocando diante de Deus aquilo que você precisa, segundo as suas necessidades. É como você fala com uma pessoa. É você olhar para Deus e saber que você está se relacionando com uma pessoa, onde você pode aprofundar sua comunhão, aonde você pode desenvolver relacionamento, porque Ele é seu Pai. Deus é o seu Pai. Então você pode ter esse relacionamento pleno com Deus, pegando tudo que você precisa e colocando diante do Senhor, com uma linguagem clara, com uma linguagem simples. Às vezes nós achamos que temos que chegar perto de Deus, Deus de Abraão, de Isaac, não. É como você conversa, é como você relaciona com pessoas, assim você vai relacionar com Deus em oração, pegando aquilo que você precisa, as suas necessidades básicas. Existem coisas que Deus não vai fazer, porque nós podemos fazer. Mas existem coisas que você estabelece em oração e Deus recebe. E nós temos um intérprete, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus que habita em nós. É como você ter Deus habitando em você, e você tem as suas necessidades, e Ele começa a buscar no coração de Deus aquilo que você precisa. Então, amado empreendedor, não tenha vergonha de apresentar as suas necessidades, as suas contas bancárias, as suas duplicadas. Eu sempre fiz lá na minha empresa, chegava dia primeiro, e a gente olhava lá, não tem condição de pagar isso aqui não. A gente levantava, mas Deus, olha, nós cremos que o Senhor pode fazer alguma coisa. Nós cremos que, pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos vencer.
nós vamos romper, nós vamos estabelecer as nossas metas e vamos romper. Em João 16:13, Jesus disse: olha, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, quando você começa a colocar tudo que você precisa diante do Senhor, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar e ele passa a te guiar, te conduzir em toda a verdade. Existem coisas que a gente não consegue achar solução, está fechado. Mas quando você coloca diante do Senhor, o Espírito de Deus, ele começa a te guiar. Guiar como? Em toda a verdade. Tem coisas que nós vamos praticar, vamos fazer, que às vezes a gente sabe que não está certo, não está correto. Mas quando nós colocamos na direção do Senhor, o Espírito de Deus, ele toma a sua causa. Por isso que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos e despedidos. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é a própria pessoa de Deus que habita em nós, que pega as nossas circunstâncias, que pega as nossas dificuldades e nos guia em toda a verdade. Não é só em algumas coisas, é em todas as coisas. Você precisa de bater metas, o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Você precisa de abrir portas, o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Você não tem soluções para os seus problemas, o Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade. Há uns anos atrás, eu estava na convenção da Adonep e um empresário tinha uns 33 anos de idade. E aquele empresário disse que ele começou a servir a Deus com 10 anos de idade. Ele estava numa reunião como essa, ele tinha convertido a Jesus, os pais deles não tinham convertido a Jesus, mas ele optou a entregar a vida dele, a direção da vida dele a Jesus. Ele disse que o pastor daquela igreja precisava de comprar Bíblias para fazer o evangelismo. E ele disse que ninguém levou dinheiro para comprar a Bíblia. Ele disse que ele foi lá no cofre dele e pegou todos os recursos que ele tinha. E ele falou no coração dele: eu confio em Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me guie em toda a verdade. E ele disse que a partir daquele dia, ele passou a viver a vida de Deus, a vida dele nunca mais para Deus. Ele, com 30 e poucos anos de idade, estava testemunhando que ele tinha 600 funcionários. Ele tinha um frigorífico. Ele disse que Deus fez milagres na vida dele a partir do momento que ele entregou a direção. E ele estava montando mais um frigorífico que na empresa mais de 600 pessoas. Quer dizer, ele ter confiado em Deus, ele ter colocado a vida dele, ser guiado pelo Espírito Santo, ele recebeu muitos benefícios da palavra de Deus. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz: olha, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, coisas que você não sabe, coisas que você não tem certeza, coisas que você tem dúvida, clame a Deus. Clama a Deus, porque Deus vai te dar resposta. Jamais um justo desamparado ou a sua descendência mendiga ao pão. Quando nós somos motivados a confiar em Deus, a estabelecer a nossa vida em Deus, o Espírito de Deus ele passa a nos guiar em toda a verdade. Podemos ver na Bíblia a primeira comunicação que Deus teve com o homem. Deus sempre quis relacionar com o homem. Às vezes nós achamos que Deus não se preocupa conosco. Deus se preocupa. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. Nós somos os representantes dele aqui na terra. Deus ele se mostra através das nossas vidas. E a primeira comunicação que nós podemos ver foi lá em Gênesis 1:28. E Deus abençoou-lhes e disse, quer dizer, falou com o homem: olha, homem, frutificai. Quer dizer, trouxe algumas instruções para que o homem pudesse viver em qualidade, para que o homem pudesse desenvolver na face da terra. E diz para ele: olha, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, quer dizer, trabalhai e dominai sobre todas as coisas. Então Deus ele quer nos relacionar. E como é que nós relacionamos com Deus? Através da oração. Não existe outra maneira de você comunicar com Deus, relacionar com Deus, receber os propósitos de Deus, se não for através da oração. Então a oração é a chave, ela atrai a presença de Deus. Eu costumo dizer que a oração é como a gasolina. O carro, para ele se mover, ele precisa de gasolina. Se você não abastecer o carro, ele para. Ele não sai do carro. Você pode até empurrar ele, mas é pouco tempo. Deus também é diferente. A oração é como a gasolina de Deus.
Deus, quando nós começamos a orar, nós começamos a mover o reino espiritual. E o reino espiritual, ele se fecha às vezes e parece um teto de bronze, nada acontece. Mas quando você começa a orar, você vê coisas acontecerem. Você vê portas abrindo, você vê sonhos começando a ser realizados, recursos chegando, situações sendo movidas. Por quê? Por causa do poder da oração. O poder da oração, ela traz respostas de Deus para as nossas vidas. Sabe, querido, às vezes nós precisamos gastar tempo em oração. O empresário hoje em dia precisa de uma comunhão com Deus. Você não pode se agradar só vir aqui no algodado. Você tem que ter uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, de acordar de madrugada, de apresentar aquilo que você precisa diante do Senhor, e dizer a Deus: Deus, olha meus negócios. Deus, olha, estou apertado. Deus, as portas estão fechadas. Deus, olha, cobradores estão chegando na minha porta. As duplicadas estão atrasadas. E Deus vai recebendo essas orações e começa a dar comandos no reino espiritual. E coisas grandes da parte de Deus acontecem. Nós podemos ver que o primeiro homem a invocar o Senhor foi Sete. A geração de Adão, eles esqueceram de ter esse relacionamento com Deus. Aí Deus levanta Sete filhos de Adão. Lá em Gênesis 4:26 fala que Sete começou a invocar o nome do Senhor. Sete viu que ele precisava de ter um relacionamento com Deus, porque ele via que em Deus ele podia todas as coisas, porque as suas gerações já estavam esquecendo desse relacionamento com Deus. E a geração de hoje tem a memória muito curta. Às vezes nós recebemos alguns benefícios de Deus e paramos de invocar o Senhor. Quantos empresários chegou aqui e foi abençoado, Deus abriu portas, mas pararam de invocar o nome do Senhor. Eu costumo dizer que isso é algo constante na nossa vida. Nós precisamos permanecer em oração, buscando a Deus, porque assim nós estamos firmados, estabelecidos. Você pode dar glória a Deus? Em Jeremias 29:12 fala, Deus falou assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando nós começamos a invocar o Senhor, a orar ao Senhor, Deus ele sente o ouvido dele. Não pense que as suas orações, o seu clamor, não chega a Deus. Chega. Deus recebe. A oração é como você estabelecer a vontade de Deus aqui na face da terra. Aquilo que você faz é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. Então, quando você começa a buscar em Deus aquilo que você precisa, Deus começa a estabelecer a vontade dele aqui na terra através da sua vida. Você ora, você traz a unção, traz o poder de Deus na sua vida, Deus abre as portas e você começa a estabelecer aquilo que você precisa. A oração é como uma locomotiva. Como uma locomotiva, ela precisa dos trilhos para ela poder locomover. Uma locomotiva, para ela chegar em São Paulo, ela tem que entrar nos trilhos aqui e sair de São Paulo. Assim é a oração. A oração para Deus se locomover através das nossas vidas, nós precisamos de orar. É como os trilhos do trem. É você ver a coisa distante, é como você enxergar São Paulo à distância, mas saber que você está no trilho, você vai chegar lá. E a oração, ela te dá essa autoridade, ela te dá essa virtude daquilo que Deus vai fazer. É como uma convicção, como fé. É você olhar, Deus, eu preciso, e Deus começa a fazer. Deus começa a estabelecer. O salmista diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Quer dizer, toda a terra, toda a plenitude de Deus confiou nas nossas mãos. Então Deus quer que nós edifiquemos, Deus quer que nós cresçamos, prosperemos. Aquilo que você faz é a vontade de Deus. Porque Deus entregou a terra, o domínio, o governo nas nossas mãos. E se nós não buscarmos a Deus em oração, Deus não vai estabelecer. Nós podemos até estabelecer com as nossas forças, mas é pesado. Mas quando nós começamos a buscar em Deus, em oração, as coisas são mais leves, as coisas começam a acontecer. A gente consegue ver a luz no final do túnel. Em 1 João 5 fala: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E
E se sabemos que nos ouve, presta atenção, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando nós olhamos a palavra tudo em grego, quer dizer tudo. É literal. Quer dizer, tudo que você coloca em oração diante do Senhor, se você crê, vai acontecer. Existem coisas que você coloca diante do Senhor, mas não é propósito de Deus. Tem coisas. Vou dar um exemplo. Se você quer que Deus opere os seus negócios, mas você está ligado com a sua esposa, você não perdoou a sua esposa, você não perdoou um funcionário, você não perdoou a sua mãe, o seu pai, Deus está fechado. Então, para a gente pegar o melhor de Deus, para que Deus realmente possa estar livre, com o ouvido aberto, nós precisamos estar livres. Nós precisamos estar consertados, Deus. Porque senão Deus ele não nos ouve. Olha você ver como é interessante. E se sabemos que nos ouve em tudo, quer dizer, é o que você precisa. Não é algumas coisas, é o que nós precisamos. Em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que é petições? Necessidades. Aquilo que você precisa. Uma escassez financeira é uma petição. Deus, olha, a minha escassez financeira. Existem princípios. Se você não cumprir princípios, você não fez. Então existem coisas que às vezes não acontecem na nossa vida porque nós fechamos. Falta de perdão, desonestidade, coisas escusas. Deus não está nessa coisa. Se nós não alinharmos o nosso caráter, a nossa visão em Deus, o Espírito Santo ele não pode ser o trilho da locomotiva. Então nós precisamos de nos ajustar, nós precisamos de fazer um conserto, para que nós possamos ser livres. Em tudo que nós colocamos diante do Senhor, nós podemos receber. Você pode dar uma glória a Deus? Então, sendo assim, queridos, a nossa vontade, o nosso papel é conhecer a Deus em relacionamento e oração. Alinhar a nossa própria vontade com a própria vontade de Deus. Quer dizer, é você ser fundido em Deus através do Espírito Santo. É você estabelecer em Deus a pessoa de Deus através da sua vida. Quando nós entendemos essas coisas, tudo que nós pedimos, Deus vai operar. E a oração, ela é uma atitude diante de Deus. Quando você começa a orar, você começa a estabelecer atitudes. Deus é um Deus de atitude. Deus ele não ouve choro. Deus ele não ouve pira. Deus ele não ouve pessoas, mas olha para mim, eu sou tão pequeno. Não, Deus não ouve. Deus olha e ouve atitude. Quando você coloca propósito de atitude diante de Deus, o céu se abre. Aí Deus não pode falar. Porque o nosso Deus, ele é o Senhor. Ele não é covarde. Então nós vamos estabelecer atitude. Por isso que Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter atitudes de fé diante de Deus. É quando você está numa situação difícil, você estabelece atitudes. Eu posso não entender, mas em nome de Jesus eu vou avançar. Deus vai levantar pessoas. Olha, o meu comércio, apesar de que você tem que usar a sabedoria em Deus. Tem coisas que você quer estabelecer que nem Deus vai deixar. Existem coisas que você pode fazer que Deus não vai fazer. Mas existem coisas que você precisa de ter atitudes de fé diante de Deus, estabelecer na oração. Porque as circunstâncias são mudadas. Nós não podemos retroceder. Nós temos que ter um espírito de avançar, de romper. Não é espírito de medo. É você colocar diante de Deus em oração e tomar atitudes. É você não aceitar que o diabo arrebente você. É você não aceitar que o diabo roube aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo fala que nós temos que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É estar constantemente colocando diante de Deus as nossas necessidades. Não é só colocar hoje e achar que está tudo bem. Apesar de que Deus ele ouve uma vez só. Mas nós temos que ter essas atitudes constantes diante de Deus. Essa oração sem cessar é você dizer para Deus: Deus, olha, estou aqui. Não é que Deus, você precisa ficar lembrando, não. Deus sabe todas as coisas.
Mas essa oração sem cessar é você estar na posição de fé. Eu pedi ao Senhor e Deus não. Eu creio que vai chegar. Eu creio que a porta vai abrir. Eu creio que Deus vai mudar corações. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, amados, e é um privilégio que Deus nos dá de nós podermos buscar Ele em oração. Porque quando você começa a buscar Deus em oração, é como você está conversando com seu amigo. É como você encontra uma pessoa que muito tempo você não vê, você declara todo o seu afeto pela pessoa, todo o seu carinho, toda a sua presteza, aquela vontade de conversar com aquela pessoa. É essa oportunidade que Deus nos dá, de nós nos revelarmos a Ele, assim como Ele é, com adoração, em confiança, em saber que Ele pode todas as coisas. Então, oração, portanto, é falar com Deus. Você aprendeu a orar hoje, né? Falar com Deus, relacionar com Deus. É você ter comunhão. Em 1 Coríntios fala que há muitas espécies de voz no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Tem pessoas que falam com muitos outros deuses, mas não alcança isso. Esse Deus é aquele que pode todas as coisas. Esse Deus é aquele que deu Jesus, é aquele que te deu o Espírito Santo. Então é o Deus que ouve uma única só voz, uma voz que esteja alinhada com a palavra de Deus, com o propósito de Deus nas nossas vidas. A oração também é ter comunhão com Ele, é compartilhar pensamentos, anseios, aquilo que nós precisamos. Isso é oração. É você pegar tudo aquilo que você precisa e falar para Deus: Deus, olha, minha casa, Deus, olha, meu carro, Deus, olha, o meu casamento, Deus, olha, os meus negócios. É você ter uma conversa ampla com Deus. Terceira coisa, oração é fazer pedidos a Deus. É você pedir a Deus. É você colocar diante do Senhor o que você precisa mesmo. Deus, olha, eu preciso de um carro. Deus, olha, eu preciso de uma casa. Deus, olha, eu preciso de pagar as contas. É você ter essa liberdade diante de Deus. Oração também é você reconhecer a presença de Deus. É você saber que você está falando, você está pedindo, mas existe uma pessoa do seu lado com você. É você reconhecer Deus através do Espírito Santo. Nós podemos ver que o rei Ezequias, Deus ligou um profeta para falar com o rei Ezequias: olha, coloca a sua casa em dias, você vai morrer. E a Bíblia diz que antes do profeta sair do arraial, Deus mandou o profeta lá de novo. Por quê? Porque o rei Ezequias, ele falou com Deus, ele orou a Deus: Deus, olha, lembra-te quando eu tinha um relacionamento com o Senhor, que eu te adorava, que eu te amava. O que o rei Ezequias quer dizer? Deus, me dá mais uma oportunidade. Eu quero viver mais um tempo. E a Bíblia diz que antes do profeta sair do arraial, ele voltou lá. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Por causa de quê? Por causa do relacionamento. Por causa que ele reconheceu a presença de Deus na vida. Sabe, Deus pode mudar as circunstâncias. Às vezes nós vivemos tempos difíceis, tempos errados, fazemos tudo errado, mas Deus pode mudar as circunstâncias. Quando nós começamos a apresentar a Deus, Deus começa a se mover, Deus começa a nos ensinar. E Deus é o Deus de novas oportunidades. Se os seus negócios hoje estão falidos, Deus é um Deus de oportunidades que pode mudar a situação. Se você não consegue enxergar coisas, Deus é um Deus que pode trazer coisas. Ele pode todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele tem o poder, Ele tem o comando. Outra coisa que nós podemos fazer com Deus quando nós começamos a orar é dar acesso a Deus nas nossas vidas. É você dizer a Deus: Deus, olha, pode falar comigo, pode me contar. Me recordo que eu tenho 19 anos que eu converti ao Evangelho. Eu tinha um caráter totalmente desestruturado. E eu comecei a dizer para Deus: olha, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero que o Senhor comece a moldar o meu caráter. E assim foi acontecendo. Deus começou a estabelecer a vontade dele através da minha vida. É assim que Deus quer fazer comigo. Estabelecer a vontade dele. A oração também é um ato de adoração. Você começa a orar, você está adorando a Deus.
E quando nós estamos adorando a Deus, os milagres de Deus começam a mover. Quando você começa a dar declarações através da oração, adorando a Deus, Deus também começa a dar declarações sobre a tua vida. É como você ter um filho obediente. O que ele precisa, você vai fazer. Você vai trabalhar. E assim não é diferente quando nós começamos a orar a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que 5, a partir do versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quer dizer, quando nós começamos a orar, o reino de Deus se move. Existe uma equipe lá no céu que recebe as nossas orações. É como incenso, é como algo agradável a Deus. E Deus vai colher nas nossas orações. Você já viu quando nós começamos a buscar Deus em oração, começa a acontecer coisas que a gente não esperava? É porque Deus começa a receber as nossas orações. O Salmo 141, no versículo 2, fala: suba a minha oração perante a tua face com incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Quer dizer, a nossa oração chega nas narinas de Deus. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas na oração, na dependência de Deus, colocando diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Porque é comum o brasileiro querer dar jeitinho em todas as coisas. Nós sempre damos jeitinho primeiro, depois, olha, o negócio aperta, nós buscarmos a Deus. Só que o empreendedor precisa de mudar essa característica, precisa de ser estabelecido pela vontade de Deus, colocar tudo na vontade de Deus. Ora a Deus, olha, quer aumentar seus negócios? Ora a Deus, pede Deus uma direção. O Espírito de Deus, ele vai te conduzir a toda a verdade. Agora, a oração não é implorar a Deus, oração não é contar a Deus os nossos problemas, oração também não é tentar convencer a Deus, não é desabafar as nossas dúvidas. Oração é você dizer para Deus: olha, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes na minha vida. Agora, eu quero dar algumas características porque nós devemos orar. Primeira coisa, é uma ordenança bíblica. A oração é uma ordenança bíblica. Está lá em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus disse isso: olha, precisamos estar orando sempre, não desfaleçamos. Não tenha a incredulidade. Creia que você vai orar e coisas vão acontecer. Segundo, orar porque é um caminho indicado por Deus para que nós possamos receber aquilo que nós precisamos. Se você pegar toda a Bíblia, que não existe outra forma de você acessar a Deus se não for através da oração. Você entrega a sua vida a Cristo é através de uma oração. Você abre a sua boca e confessa a Cristo através de uma oração. Você quer ter comunhão com o Espírito Santo? É através da oração. Você quer ter comunhão com Deus, receber os benefícios de Deus? É através da oração. É como um alimento. É como você come todos os dias. A oração também não é diferente. É um alimento. Ela nos fortalece. Ela traz vida. Ela traz convicção no nosso coração. A oração também é uma saída para as nossas necessidades. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4: não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Repete comigo: pela oração e súplica, com ação de graça. Quer dizer, com alegria, orando, fazendo súplicas com ação de graça, com alegria. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Quer dizer, pegamos tudo que nós precisamos fazer para poder receber de Deus. Outra coisa, caminho para o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que representa Deus aqui na terra, ele habita em nós. Então nós temos o
o próprio Deus se relacionando conosco, através da oração. Como eu falei também, para nós sermos salvos. A pessoa, para aceitar a Cristo, tem que fazer uma oração. Recebe a salvação em Cristo. Nós devemos orar no nome de Jesus. O que você precisa fazer quando você está orando é no nome de Jesus. Não há outro nome dado para que nós possamos ser salvos ou alcançar alguma coisa. É no nome de Jesus. Você pode estabelecer coisas em nome de muitas outras pessoas, mas se não for no nome de Jesus, você não tem respaldo de receber de Deus aquilo que você precisa, você poder ter uma vida de vitória. De acordo com a palavra, nós precisamos de orar de acordo com a palavra. Aquilo que a palavra nos diz que temos que orar. Se você orar segundo a palavra, você recebe o respaldo da palavra. Por isso aqui em João 15:7 fala: se vos estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando oramos de acordo com a sua palavra, nós temos o respaldo de sermos atendidos. Jesus disse isso: olha, se estiveres em mim, Jesus é a palavra, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando nós estamos alinhados na palavra de Deus, aquilo que você precisa vai acontecer. Qual é a sua necessidade nessa noite? Se você começar a clamar a Deus, alinhado na palavra, na vontade de Deus, assim será feito. Permanecer em Cristo. Nós precisamos de permanecer em Cristo. Não podemos abrir mão da pessoa de Cristo. É diário. É você ter uma comunhão com Cristo. É você confiar que Jesus pode todas as coisas. Por isso que Jesus disse lá em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estivessem em vós, tudo que você pedir vai acontecer. Às vezes nós olhamos pessoas e falamos: mas por que essa pessoa recebe? Porque tudo acontece na vida dessa pessoa. Comunhão com Deus é como uma chave. Comunhão é como uma chave. Você pode entrar na porta e abrir a porta e entrar por ela. E essa comunhão, se você não tiver, o segredo é a chave. Nós precisamos de ter esta comunhão. Outra coisa, crer que já recebemos quando oramos. É você viver algo que você não tem ainda. É você olhar para o seu quadro negativo e passar a viver aquilo que você não tem. Nós falamos no último culto, é pela fé. É você manifestar, materializar aquilo que você precisa. É você colocar diante do Senhor a sua necessidade, a área qual você precisa que Deus opere, e passar a viver aquilo. E falar aquilo, e crer aquilo. Fé só pede uma vez. Você creu, você pediu, é uma vez só. É você determinar. A vida do empreendedor é determinação. Se o empreendedor não determinar a área da vida dele, não rompe. Você não pode crer hoje e duvidar amanhã. Você precisa de crer constantemente. É você olhar a circunstância negativa, você vê o diabo levantando, o diabo fazendo de todas as coisas, fechando porta, mas você crê. E porque você crê, você permanece crendo. E permanece crendo em atitude e em oração. Meu Deus, olha, eu creio. O quadro pode estar até negativo, mas eu creio. Eu creio que o Senhor vai tomar as minhas necessidades. Eu não vou arredar o pé. Não vou arredar o pé. Pode circunstância falar que não, mas eu creio. E assim você entra no coração de Deus. Assim você manifesta em fé, dizendo para Deus: Deus, olha, eu reconheço a minha posição em Cristo. Aí você começa a ter essa autoridade. Amém, querido? Você pode dar glória a Deus? Amém. Eu queria dar para você 7 passos para a gente estar encerrando, para que as suas orações elas possam ser respondidas. 7 passos. Se você quiser anotar, se você não quiser anotar, está guardado no seu coração. O primeiro passo: você tem que saber o que você precisa. Decida o que você quer. Tem pessoas que não sabem o que quer. Deus não vai fazer nada. Tem pessoas que vivem uma vida de dúvida.
Não sabe se quer que Deus melhore o negócio, não quer que Deus feche o negócio, não quer que Deus traga algo na mão dele. Nós precisamos de decidir. O Salmo 37,4 fala: olha, deleite-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Nós precisamos saber o que nós queremos. O empreendedor tem que saber o que ele quer. Se você titubeou, o que acontece? Você precisa determinar no seu coração: olha, eu quero isso, eu preciso disso, e coloca diante do Senhor aquilo que você precisa. Segundo, será que o que você tem pedido a Deus tem respaldo bíblico? Se não tiver respaldo bíblico, você pode esquecer. Não vai acontecer. Em Josué 1,8, Deus falou: não se afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se o que você quer fazer, se você faz, não tem respaldo bíblico, pode desistir. Se é coisa desonesta, pode desistir. Se é coisa que você vai prejudicar pessoas, pode desistir. Se é coisa que você vai trazer consequências, pode desistir. Nós precisamos de ter respaldo bíblico para que Deus possa operar. É um conjunto de circunstâncias. Terceiro, peça a Deus coisas que você deseja, aquilo que você precisa. Tem muita gente pedindo coisas que não precisa. Em Mateus 7,7 fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então nós podemos pedir coisas a Deus. Aquilo que você precisa tem resposta. Peça a Deus. Não tenha vergonha. Tem pessoas que não recebem pelo pede. Só tem um coração muito externo aqui diante do Senhor. Quarto, creia que já recebeu. Quer dizer, você não vai andar no sentido. Você quer melhorar seus negócios, mas o duplicado atrasado. Você não sabe o duplicado atrasado, mas você quer melhorar seus negócios. Você tem que crer que Deus vai mover coisas, Deus vai trazer coisas, Deus vai abrir portas, Deus vai criar circunstâncias e você vai romper. Você não pode abrir mão, não pode olhar os nossos sentidos, porque os nossos sentimentos eles nos enganam. Quando começa o mês, você vê aquele monte de conta para pagar, água, luz, telefone, cartão de crédito, você começa a ficar abalado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Acontece, gente. São tantas despesas, é besteira, é férias, é aluguel, e aí, o que eu vou fazer? Você não pode fazer essas coisas. Você tem que olhar para aquilo que te prometeu. Se ele te prometeu, ele é fiel. Você precisa assegurar essa palavra, viver essa palavra. Proteja, recuse a duvidar. Proteja sua mente. A nossa mente, ela é a fonte do diabo. A nossa mente é onde o diabo é ministro, porque tudo começa pela mente. Você recebe na mente, traz para o coração. Pronto, acabou. Você está dominado. Então nós temos que proteger. Por isso que Tiago 4,7 fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Guarda a palavra, proteja a palavra, proteja sua mente, creia na palavra. Se diz, recebe. E vira aquilo, e profetiza aquilo. Você pode ver o mar fechado, ele vai abrir. Mas eu colocar os pés dele, ele vai abrir. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai mover alguma coisa. Deus sempre traz um recurso. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Deus sempre abre uma porta. Sempre há um mover de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos confiar. Medite na promessa em relação ao seu pedido. Em Provérbios 4 fala: guarda-os no meio do teu coração. Guarda-os no meio do teu coração. Aquilo que você precisa, medita nele, vive aquilo. Meu carro, olha esse vermelho e amarelo. Meu carro, a minha empresa, os meus negócios, as minhas contas, já está pago. Meu nome já está no SPC. Medite naquilo, guarda aquilo no teu coração. É como uma vaca, como um pombo, que fica ruminando aqui. Nós também temos que ruminar aquilo que nós precisamos. Em fé. Você pode olhar até um quadro negativo, mas rumine. Traga na sua mente constante: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai abrir céus, Deus vai levantar pessoas. Hoje pessoas vão chegar, vai me comprar, vou fechar negócio, vou vender. Creia, proteja, não deixe que o diabo ministre na sua mente, porque o diabo joga setas na nossa mente.
como você está andando sem carteira. Você vê os pontos da limpeza e seu coração já esfria. É desse jeito que o diabo faz. É você estar dirigindo, a copada está no sertão, no grande, se você vê o ponto lá, não, polícia. É você viver dentro 24 horas. É você tem que crer que você não tem a carteira, mas Deus é o seu motorista. Você tem que crer. Não é que você não andar sem carteira, é só dizer. É você viver aquilo constantemente e não abrir mão. Nós só somos derrotados quando nós abrimos a nossa mente. As maiores batalhas são perdidas na mente. É como nós olhamos circunstâncias. Ou nós valorizamos as circunstâncias, ou supervalorizamos as circunstâncias negativas. É a maneira que nós vemos as coisas, é que nós estabelecemos na nossa vida. E uma vida de fé, uma vida de oração, é você crer constantemente que Deus está com você. Que Deus vai operar na sua vida. Que aquilo que você precisa colocou nas mãos do Senhor, e Deus vai fazer. Sabe, queridos, às vezes as pessoas acham que Deus ele é mágico. É Deus que tem uma varinha de montanha, apareceu uma mala de dinheiro. Deus não vai fazer isso. Deus vai trabalhar com princípios. Ele vai nos abençoar quando nós começamos a apropriar os princípios. Jesus, Espírito Santo, a oração, alinhar o nosso caráter, alinhar os nossos negócios, as nossas motivações erradas ser consertadas. Aí nós vamos ser o quê? Um canal. E quando nós somos canal, o rio de Deus vem e traz vida. E nós passamos a ser vida. Aonde que nós passarmos, essa vida vai estar conosco. Não tem como Deus fazer algo nas nossas vidas se nós não alinharmos a vontade dele. Último, dê a Deus todo louvor. O que é dar a Deus todo louvor? É você reconhecer Deus 24 horas. Estou falando que você vai espiritualizar tudo. Eu vou abrir a porta do carro. Ô Jesus, pode abrir a porta? Não, não é isso. É você reconhecer o amor de Deus para você. É você reconhecer que Deus ele tem um carinho especial para você. É você reconhecer que Deus ele se importa com aquilo que você faz. É você reconhecer que aquilo que você trabalha, aquilo que você faz para ganhar dinheiro, Deus tem que fazer. E Deus quer te melhorar. Deus quer trabalhar nisso. Em Filipenses 4:6, faça que cada oração a respeito de suas necessidades seja uma declaração de louvor e não de incredulidade. Filipenses 4:6 fala isso. Nós temos que confiar de todo o nosso coração ao Senhor, estabelecendo Ele em tudo que nós fazemos, estabelecendo Ele em adoração em tudo aquilo que nós vamos fazer. Em 1 João 5:4, João diz: olha, todo aquele que é nascido de Deus vence. E essa vitória que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando nós somos nascidos de Deus, quando nós entregamos tudo para o Senhor, nós vencemos o mundo. Você sabe o que é mundo? É tudo aquilo que é contrário, que não deixa você romper, que não deixa você vencer. Isso é mundo. E se você é nascido de Deus, confia em Deus, você vai vencer. Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores. Sabe, queridos, nós temos que ser sonhadores. Você tem que sonhar. Você tem que acreditar que Deus pode pegar você e transformar uma geração através da sua vida. Você tem que crer. Porque se você não crê nisso, você não confia em Deus. Você tem que olhar a sua vida e falar: olha, eu vou ser um homem próximo. Eu vou ser um grande empresário. Deus vai trazer algo na minha mão e esse algo vai crescer de tal forma que eu vou ser contado na face da terra. Você tem que crer. Se você é nascido de Deus, filho de Deus, você tem direito de todas as coisas. Filipenses, nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. E nós temos mania de nos olhar pequenininhos, por causa da família, da cultura, e a gente se vê pequenininho. A gente nem sente o direito de ser um grande homem, empresário, cheio de dinheiro, e às vezes nem sente o direito, porque nós somos moldados dessa forma, pela cultura, pelas nossas famílias, pelas circunstâncias que nós vivemos, pelo nosso emprego.
Então nós estabelecemos na nossa mente esse padrão. E nós tiramos, esvaziamos de Deus aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, em oração, você pode entrar no coração de Deus e estabelecer a vontade de Deus aqui na face da terra. É levantar homens e mulheres próximos, bem-sucedidos. E você vai ser mantimento a muitas pessoas. Esse é o propósito de Deus. Você vai ser coluna no reino de Deus. Investidor. Deus vai usar você, a sua vida, colocar nas suas mãos, confiar em você coisas grandes, e você vai ser uma coluna. Coluna de Deus. No verso 5, 1 João 5 fala: quem é que vence o mundo? Se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, para você vencer, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai vencer. Porque nós podemos todas as coisas nele. Então isso nós precisamos estabelecer na nossa vida. Nós podemos acessar as riquezas de Deus através da oração. A oração é o poder de Deus. É a ferramenta que Deus nos dá para nós mudarmos as circunstâncias. Você crê nisso nessa noite? Que você pode contar uma história diferente na face da terra? Que as suas limitações, que os seus medos, talvez você não estudou. Ah, mas eu não estudei. E quem disse que você precisa disso para poder ser um grande homem, uma grande mulher, e fazer a diferença na face da terra? Deus não olha para você e te dá uma ideia. Deus olha para você e tira aquela escama que você tem nos olhos, que você enxerga que está na sua frente. Deus leva você no outro estado. Deus leva você no interior para te mostrar coisas grandes. E pega você e faz de você um potencial. Agora você precisa ter atitude diante de Deus. Você não pode se limitar diante de Deus. O nosso Deus, quando Ele veio nos salvar, a palavra salvação, nós recebemos tudo que nós precisamos. No princípio, o homem tinha comunhão de oração direta com Deus. Na verdade, Deus escreveu o homem. Mas hoje, devido ao pecado, nós somos separados de Deus. Mas hoje, através de Cristo, nós temos o mesmo acesso. Quer dizer, as mesmas riquezas que existiam no princípio, estão disponíveis para nós hoje como filhos de Deus. E através da oração, nós acessamos essas riquezas de Deus para nós. Você pode crer nisso nessa noite? Você pode ficar de pé? Você está incentivado a crer que você é um alvo de Deus? Você crê suficientemente para isso? Se você crê, você vai levantar seus braços aos céus e você vai orar a Deus. Você aprendeu o que é oração. Você vai começar a dizer a Deus as suas necessidades. E aquilo que você não está alinhado na vontade de Deus, você vai pedir a Deus: olha, me ajusta, me alinha, me ensina. Pede o Espírito Santo para que Ele possa te capacitar, te fortalecer, te mostrar o caminho na qual você tem que passar. Porque Ele veio para te guiar em toda a verdade. Não é só uma verdade, em toda a verdade. O que é a verdade? É que você precisa. Aquilo que você precisa fazer, Ele vai te dar a capacitação, a condição de romper. No nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Queremos pedir a Deus que o Teu Espírito Santo Ele venha sondar o nosso coração, que Ele venha abrir os olhos do nosso coração, que Ele venha trazer luz, que Ele venha trazer entendimento. Meu Deus, que nós possamos enxergar a plenitude do Senhor, que nós podemos enxergar a plenitude da Tua palavra, o poder que há na Tua palavra, e queremos pedir que o Senhor possa nos revelar, que o Senhor venha trazer ao nosso coração entendimento, Pai. Luz para os nossos pés é a Tua palavra. Nós devemos enxergar a partir de hoje, ó Deus, os recursos liberados através da Tua palavra. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração. Meu Deus, comece a nos revelar, ó Deus, a grandeza, aquilo a qual o Senhor já conquistou para as nossas vidas na Cruz do Calvário. E queremos apresentar ao Senhor as
nas nossas empresas, ó Deus, nos nossos negócios, aquilo a qual nós temos dificuldades, aquilo que tem nos impedido de avançar, de romper. Por isso, no nome de Jesus, nós queremos pedir que teu Espírito Santo, Ele venha nos capacitar, Ele venha nos dar sabedoria, Ele venha nos dar entendimento, que nós possamos enxergar, ó Deus, a grandeza do Senhor, que nós possamos confiar na tua palavra, confiar no teu caráter, que nós possamos ser guiados, ó Deus, em toda a verdade, e que a tua palavra, ela venha gerar em nós fé suficiente para nós alcançarmos aquilo a qual nós temos estabelecido diante do Senhor. Nos fortaleça, Pai, nos gera fé suficiente, tire das nossas vidas todo medo, toda angústia, toda tristeza. Nós queremos pedir que você esteja chegando agora no nome de Jesus e haja a paz do Senhor, Pai, os teus milagres. Traga em cada mente, em cada coração, graça do Senhor, alegria do Senhor, e por isso, no nome de Jesus, nós queremos tributar o Senhor nessa noite, a nossa adoração. Queremos declarar nessa noite que não há outro Deus tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que estabeleceu toda a plenitude para as nossas vidas. Por isso, Deus nos ensina a acessar as tuas riquezas, nos ensina, Deus, a acessar os teus benefícios, que a tua palavra, que é poderosa em si, para cumprir os teus propósitos, alcance as nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, querido?